Imagina acordar todos os dias em um corpo que não responde, em um estado onde o silêncio e a escuridão parecem dominar. Foi isso que Martin Pistorius enfrentou. Um jovem que por 12 longos anos ficou preso em sua própria mente, em um estado vegetativo, mas ainda assim, completamente consciente de tudo ao seu redor. Durante todo esse tempo, muitos acreditavam que ele estava perdido para o mundo, que sua mente havia sido apagada pela doença. Porém, o que as pessoas não sabiam era que, mesmo em silêncio, ele estava ciente do que acontecia ao seu redor. E quando finalmente despertou, suas palavras foram tão surpreendentes que ninguém conseguiu acreditar. Martin nasceu no dia 31 de dezembro de 1975, em Joanesburgo, na África do Sul. Como qualquer outra criança, ele teve uma infância comum, repleta de brincadeiras, risadas e atividades físicas. Ia à escola, corria pelas ruas e aproveitava os momentos de diversão. No entanto, o destino tinha planos diferentes para ele. Em 1980, algo devastador aconteceu. Martin começou a enfrentar dificuldades inexplicáveis em sua locomoção. O que inicialmente parecia ser um simples problema de crescimento, logo se transformou em algo muito mais grave. Após vários exames, os médicos diagnosticaram Martin com uma doença degenerativa rara que afetava seu sistema nervoso, uma condição cruel que começava a roubar-lhe a mobilidade. Aos poucos, a capacidade de se comunicar e interagir com o mundo. No início, ele ainda conseguia fazer algumas atividades, mas, com o passar do tempo, suas habilidades físicas foram diminuindo cada vez mais. Aos poucos, o jovem foi perdendo a capacidade de se mover, falando menos e se afastando da vida social. Seu corpo começou a ficar fraco e a fadiga tomou conta de seu ser. O que antes era um garoto cheio de energia e sonhos, agora se via preso em um corpo que não o obedecia mais. Ele se tornava cada vez mais isolado, dormindo por longas horas, evitando qualquer tipo de interação. Em um período de apenas 18 meses, Martin perdeu completamente os movimentos de seu corpo. A doença não parou por aí, e logo, ele também perdeu suas capacidades cognitivas. Ele foi dado como estando em estado vegetativo, em um coma profundo, sem qualquer reação visível ao mundo ao seu redor. Foi nesse momento que a sua jornada pareceu chegar ao fim para os médicos e sua família. O diagnóstico era claro. Martin estava perdido, e nada mais poderia ser feito por ele. Mas o que ninguém sabia era que por dentro, sua mente ainda estava ativa, ainda estava lutando. A esperança, embora pequena, ainda existia. Ele sabia o que acontecia, mesmo que ninguém pudesse ouvir suas palavras. Agora, no vídeo de hoje, vamos entender a história de Martin Pistorius, o garoto que, contra todas as probabilidades, sobreviveu a 12 anos de coma e nos revelou algo que ninguém jamais poderia imaginar. Eu sou o Dr. Marcos Fonseca, seja bem-vindo ao meu canal, onde falamos de saúde de forma simples e direta. Antes de começarmos, quero pedir um favor. Me ajude a bater a marca de 100 mil inscritos aqui no canal. Fazendo isso, nossa voz chegará a mais pessoas e ajudará a informação a alcançar os mais necessitados. A história dele vai te emocionar e, quem sabe, até te fazer acreditar que, em algumas situações, nunca devemos perder a esperança. Quando os médicos começaram a tentar diagnosticar o que Martin realmente tinha, diversas hipóteses surgiram. Alguns especulavam que ele poderia estar sofrendo de uma forma agressiva de meningite ou até mesmo de uma tuberculose no cérebro. Porém, o verdadeiro diagnóstico só viria muito tempo depois, deixando todos sem respostas claras. Naquele momento, os médicos deram um prognóstico sombrio. Disseram que Martin tinha uma mente semelhante à de um bebê de 3 meses. E, considerando a gravidade de sua condição, acreditavam que ele teria no máximo 1 ano de vida. A sentença estava dada. Para todos, Martin parecia estar condenado a uma morte precoce e dolorosa. Seus amigos e familiares, abatidos, não viam uma saída, acreditando que não havia esperança para ele. No entanto, seu pai Rodney se recusou a desistir. Ele acreditava que, mesmo diante da pior situação, havia uma chance, mesmo que mínima. E, como veremos, essa fé inabalável foi o que fez toda a diferença. A vida de Martin tomou um rumo diferente, graças ao amor e à dedicação imensuráveis de seu pai. Enquanto estava em estado vegetativo, Martin passou a receber cuidados diários essenciais: alimentação, higiene e movimentação. Ele era assistido por equipes especializadas em clínicas durante o dia, mas à noite, Rodney levava seu filho para casa, onde cuidava dele pessoalmente. O pai de Martin estabeleceu uma rotina rígida de cuidados, com um alarme que tocava a cada 2 horas, lembrando-lhe de mudar o corpo de seu filho de posição. Isso era feito para evitar o surgimento de úlceras de pressão e outros problemas graves, já que Martin não tinha controle sobre seu corpo. Cada gesto era carregado de carinho e de uma esperança silenciosa
que Rodney guardava no peito. A dedicação de Rodney à saúde de seu filho foi algo impressionante. Às 5 da manhã, ele acordava, vestia Martin e o levava até a clínica, onde o tratamento continuava. Essa rotina de cuidar de Martin com tanto zelo se estendeu por anos. A situação financeira da família começou a piorar com o tempo, e manter Martin em uma clínica de alto padrão se tornou cada vez mais difícil. O dinheiro, que antes era suficiente, começou a faltar, e a realidade financeira forçou Rodney a fazer escolhas difíceis. Ele teve que substituir a clínica de qualidade por uma casa de repouso, onde o atendimento não era o mesmo. Mesmo sem recursos, ele nunca deixou de se preocupar com o bem-estar de seu filho e seguiu cuidando dele com a mesma determinação de sempre. Porém, a falta de condições adequadas trouxe consigo dificuldades. Com o custo dos tratamentos aumentando, Rodney passou a depender de pessoas sem a formação necessária para cuidar de Martin, o que acabou resultando em alguns imprevistos indesejáveis. Mas, por mais que as circunstâncias fossem adversas, o amor e o esforço de Rodney nunca fraquejaram. Ele se manteve firme, acreditando que seu filho ainda podia ter uma chance, mesmo em meio a todo esse cenário difícil. Muitos ainda acreditavam que Martin não tinha consciência do que estava acontecendo ao seu redor. Médicos, familiares e amigos estavam convencidos de que ele não sabia de nada, que sua mente estava completamente apagada. Mas o que ninguém imaginava era que, apesar de sua total falta de mobilidade, Martin ainda estava ciente de tudo. Ele estava de alguma forma presente no mundo ao seu redor, absorvendo tudo o que acontecia. O que parecia impossível se tornaria a prova de que a esperança não deve ser abandonada, por mais desesperadora que a situação pareça. E a história de Martin, que parecia ser marcada pela perda, traz consigo uma reviravolta que vai deixar todos em choque. Será que a dedicação de seu pai, sua luta e amor incondicional surtiram efeito? O que Martin tinha a dizer depois de tantos anos em silêncio? O que aconteceu a seguir vai além de qualquer expectativa. O cenário em que Martin se encontrava era ainda mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. Além de estar preso no seu próprio corpo, sem poder se mover ou se expressar, ele foi vítima de abusos e maus-tratos por parte de algumas das pessoas que deveriam cuidar dele. Durante os anos que passou em uma clínica de repouso, onde seu pai o colocara por conta das dificuldades financeiras, Martin sofreu de maneira cruel. Ele estava consciente de tudo, mas completamente impotente para reagir ou pedir ajuda. Alguns cuidadores xingavam e batiam nele todos os dias. Em momentos de total vulnerabilidade, Martin foi submetido a abusos ainda mais graves, que só ele sabia. Ele estava preso em um pesadelo silencioso, sendo maltratado de formas que ninguém poderia imaginar. O sofrimento de Martin ia além da dor física. Ele carregava consigo a angústia de ver e sentir o que acontecia, mas sem poder fazer nada para impedir. Além de sofrer diretamente, Martin também observava o sofrimento de outros pacientes na mesma clínica. Ele percebia que não estava sozinho em seu sofrimento. Outras pessoas internadas ali também eram maltratadas e abusadas. Mas o mais cruel de tudo era o fato de que ninguém sabia de nada. Ele não tinha a capacidade de contar o que passava, e as pessoas ao redor dele acreditavam que ele estava completamente apagado, sem qualquer consciência do que acontecia ao seu redor. Porém, a realidade era outra. A mente de Martin estava desperta, observando tudo, mas ele estava preso no silêncio de seu próprio corpo, incapaz de se expressar ou pedir socorro. A revelação dessa história só viria à tona muito tempo depois, quando a consciência de Martin começou a retornar lentamente. Era um processo extremamente difícil e gradual. A cada dia, ele recuperava um pouco mais de sua percepção, mas ainda sem poder interagir com o mundo. Sua memória e seus pensamentos começaram a voltar após 6 ou 7 anos, mas ele continuava sem ser capaz de se comunicar. Imagina o desespero de estar ciente de tudo ao seu redor e, ao mesmo tempo, ser incapaz de expressar o que sentia ou o que presenciava. Era como se sua mente tivesse recuperado a clareza, mas o corpo ainda fosse uma prisão. Durante esse período, Martin foi testemunha de mais abusos e crueldades, mas não conseguia encontrar uma maneira de compartilhar sua dor. Foi somente em 2001, após mais de uma década de sofrimento, que uma cuidadora e aromaterapeuta chamada Virna foi contratada para cuidar de Martin. Ela foi a pessoa que finalmente percebeu sinais de que algo estava diferente. Ao realizar alguns testes, ela notou que os olhos de Martin reagiam de maneira estranha, como se ele estivesse realmente compreendendo tudo o que acontecia ao seu redor. Curiosa e atenta aos detalhes, Virna começou a fazer uma série de perguntas e testes cognitivos. E pela primeira vez, em 12 longos anos, Martin mostrou que era capaz de entender e reagir. Era um momento de grande emoção, mas também de desespero, porque Martin ainda não conseguia falar, ainda estava preso à sua própria limitação física. Porém,
Essa descoberta foi crucial. A partir desse ponto, a equipe de médicos e cuidadores se deu conta de que Martin estava, de fato, consciente de tudo, o que abriu portas para uma nova etapa em sua vida. Foi com a ajuda de um programa de computador que Martin conseguiu finalmente se comunicar. Ele usava os olhos para selecionar palavras na tela, um método que permitiu que ele expressasse o que estava acontecendo em sua mente. E foi assim, com a ajuda divina e da tecnologia, que Martin começou a contar a sua história, revelando os abusos e o sofrimento que ele havia enfrentado. A partir desse momento, a verdade sobre o que Martin vivia e o que havia acontecido com ele durante todos aqueles anos começou a ser compartilhada. E a história de sua luta, resistência e superação finalmente pôde ser ouvida. A recuperação de Martin foi uma verdadeira jornada de superação, e a maneira como ele conseguiu lidar com os anos de sofrimento, tanto físico quanto emocional, é algo que impressiona profundamente. À medida que ele começava a recuperar a sua capacidade de se comunicar, foi possível perceber o impacto das palavras e dos sentimentos que ele guardava, como o perdão à sua mãe. Ele compreendeu o sofrimento dela, as dificuldades de cuidar de alguém. Em um estado tão grave, ele encontrou uma maneira de perdoar, por algo que ela disse no momento de extrema angústia, mesmo em condições limitantes. A mente de Martin estava viva e funcionando, capaz de entender o que se passava ao seu redor. Ao longo do tempo, ele começou a reconquistar mais e mais habilidades. De um estado completamente vegetativo, Martin passou a controlar sua própria cadeira de rodas, através de uma intensa fisioterapia. Recuperou os movimentos da cintura para cima. Isso foi apenas o começo de uma jornada impressionante. O mais incrível de tudo isso é que, mesmo após tanto tempo de sofrimento e limitações, Martin não se deixou abater. Ele não apenas superou os desafios físicos, mas foi atrás de seus sonhos. Com um foco impressionante, começou a trabalhar em uma empresa de fotografias, e para mostrar que nada seria impossível para ele, se matriculou em uma faculdade de ciência da computação. Em 2008, sua vida deu uma nova guinada quando conheceu Joanna. Em 2009, os dois se casaram, e Martin descreveu Joanna como a mulher de sua vida. Ela acreditava nele, além das limitações que a vida lhe impôs, e sempre o incentivou a seguir seus sonhos. Esse apoio foi fundamental para a superação de Martin, que seguiu se dedicando aos seus objetivos e alcançando novas conquistas. Em 2011, lançou sua autobiografia, intitulada O Garoto Fantasma, a fuga milagrosa de um menino diagnosticado incorretamente, preso dentro do próprio corpo. No livro, Martin narra toda a sua trajetória, desde a infância até o que ele viveu. Durante os anos em que ficou preso no corpo, seu testemunho de perseverança se tornou uma fonte de inspiração para muitos. Martin foi além, participando de corridas de cadeiras de rodas para celebrar sua incrível superação. Um exemplo claro de que a mente tem um poder imenso, capaz de superar as barreiras mais difíceis. Hoje, com 50 anos, Martin compartilha sua mensagem de resiliência e perseverança.